Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos contemplado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, neste momento eu quero pedir, Senhor Deus, a iluminação, meu Pai, do teu Espírito Santo, que o Senhor venha direcionar mais uma vez as nossas vidas, que não seja feita a vontade do homem, que não seja feito o querer do homem, mas a tua vontade, Senhor. Que a tua palavra, meu Pai, mais uma vez, ela venha de encontro com cada coração, Senhor, com cada vida, com cada alma, com cada necessidade, que nós possamos estar com os nossos corações, meu Pai, contrito e quebrantados na sua presença, para que possamos aprender mais de ti, que é santo, e assim eu creio, meu Pai, que nós vamos crescendo a cada dia, Senhor, aprendendo uns com os outros, à luz da tua palavra, meu Pai, que tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já tem colocado no meu coração, que eu possa transmitir de uma maneira clara, para que todos possam compreender, para que todos venham entender, Senhor. Aquilo que não for da tua vontade, meu Pai, aquilo que for de mim mesmo, que o Senhor apague, risque da minha memória e principalmente do meu coração, Senhor. Seja feito tão somente a tua vontade e o teu querer. Eu consagro, eu entrego, meu Pai, nas tuas mãos. Esta live eu entrego nas tuas mãos, mais este estudo, mais essa carta, meu Pai, que desde já o Senhor esteja tomando a frente em cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, gente. Bom, como nós fizemos das outras vezes, hoje não vai ser diferente. Que foi, menina? Hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Quem escreveu, o porquê escreveu, qual a situação, qual o propósito da carta. Eu também peguei, Moisés. Qual o propósito da carta? Como a gente viu na carta aos Gálatas, como foi na carta aos Efésios, Filipenses e Hebreus, a gente viu tudo isso. Contexto histórico, contexto cultural, quem escreveu e o propósito da carta. E a carta aos Romanos não vai ser diferente. Vamos lá, então. Quem escreveu a carta aos Romanos? Pai Senhor Francisco. Quem escreveu a carta aos Romanos? A autoria, não se tem dúvida, há uma unanimidade de que a autoria é do apóstolo Paulo. Ele se apresenta logo no início da carta, dizendo que ele é servo e apóstolo chamado pelo Senhor Jesus. Saúde! Ai, meu Deus. Não há dúvida de que quem escreveu essa carta, que a autoria dessa carta é do apóstolo Paulo. Mas quem escreveu não foi... Ai, meu Deus. Não foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu foi Terço. Muito provavelmente um discípulo do apóstolo Paulo. Ele ditava e Terço escrevia, mas isso não quer dizer que a autoria não seja do apóstolo Paulo. O que Terço escreveu foi absolutamente o que o apóstolo Paulo ia ditando. Paz do mensageiro. Gente, quanta saúde. Usem máscara. Não, pior que ele tá gripado. Daqui a pouco eu apareço gripado aqui também. Vai, vamos lá. Então, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Quando escreveu? Os estudos apontam que essa carta foi escrita por volta entre o ano 55 e 57 depois de Cristo. É uma carta bem próxima
É uma das cartas mais próximas aos dias em que Jesus esteve na Terra. Paz, Marcinha. O apóstolo Paulo escreve essa carta na sua terceira viagem missionária. Quando ele tinha proposto no seu coração de voltar para Jerusalém, havia um propósito para que ele fosse até Jerusalém. E nós vamos ver isso na carta, no livro de Atos. Se vocês estiverem com as Bíblias aí, abram em Atos. E se vocês não tiverem, peguem a Bíblia de vocês. Aí, ó, vou dar pra caixa de isso aqui. Pronto, a Marcinha ficou batizada de Marcinha. Obrigada, Vei. Vocês estão com a Bíblia aí, gente? Se vocês estiverem com a Bíblia aí, abram primeiro. Oh, meu Deus. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, versículo do 1 ao 13. Está escrito assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Paz, irmão Alex. Vamos lá, vamos para o contexto histórico. No ano em que, cerca do ano 54, ano 55, o imperador era o imperador Cláudio, esse que nós acabamos de ler aqui no capítulo 18 do livro de Atos. Ele vai decretar que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Todos os judeus que estivessem em Roma tinham que voltar para Jerusalém, tinham que voltar para Israel. Irmãos, lembrando que os judeus estavam espalhados em toda parte do mundo. Os judeus estavam espalhados em tudo quanto é lugar. Eles iam para Jerusalém na época das festas. Por exemplo, a festa de Pentecostes, e nós vamos falar sobre isso também. Os judeus de Roma foram expulsos, que estavam em Roma, foram expulsos de lá pelo imperador Cláudio. E Áquila e Priscila era um destes dois judeus que estavam em Roma e que foram expulsos de lá. Vocês estão conseguindo acompanhar? Imperador Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma. Priscila e Áquila eram dois desses que foram expulsos de Roma. Quando Paulo fica sabendo a situação que está os judeus em Jerusalém, ele decide levantar uma oferta para ajudar os cristãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Aline, como é que você prova isso? Aonde que está escrito isso? Peguem a Bíblia de vocês e abram em 1 Coríntios, capítulo 16. Simone foi dar um rolê. 1 Coríntios, capítulo 16. Está escrito assim.
Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, aqui em Corinto, quando Paulo está em Corinto, Paulo está na Galácia, ele vai levantar uma oferta. E todas as igrejas gentílicas vão cooperar com essa oferta. Para que é essa oferta? Para ajudar os judeus que estavam em Jerusalém passando necessidade. Que igrejas gentílicas são essas? São a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Mileto. Dessas igrejas, Paulo levanta uma oferta para levar para Jerusalém. Outro texto que nós vemos isso está na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 15. Versículo 26 e 25 e 26. Ajudar em necessidade, isso é bom. Mas agora, Romanos 15, 25 e 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos quando ele estava de partida para ir para Jerusalém. Ele já tinha pego a oferta, já tinha arrecadado essa oferta, agora ele ia levar essa oferta para Jerusalém, para os santos de Jerusalém. Versículo 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Uma coisa que eu acho muito importante e interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, por exemplo, ele escreve agradecendo pela oferta, pela ajuda e pela cooperação que os irmãos de Filipe estavam levantando para cooperar, para ajudar ele. Você vê na carta aos Filipenses, Paulo sendo grato, Paulo agradecendo, obrigada Fábio, seja bem-vindo, Paulo agradecendo a ajuda que ele estava recebendo. Porém, aqui você vê Paulo sendo instrumento, sendo canal de bênção para levar ajuda a alguém que está precisando, para levar ajuda aos necessitados. Então a gente vê um apóstolo, um homem que recebe ajuda, e a gente vê um homem que ajuda. A gente vê uma igreja que ajuda e a gente vê uma igreja que recebe ajuda. Isso é mútuo, isso é recíproco. Uma hora um precisa, outro ajuda, uma hora é o outro que precisa e o outro ajuda. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo agora com uma quantia, com uma oferta para levar aos pobres que estavam em Jerusalém. E é nesse momento, é nesse meio termo que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta aos Romanos. Quando ele sai da Galácia, da Grécia, da sua terceira viagem da Grécia a Éfeso, onde ele estava, para ir para Jerusalém levar essa oferta. Essa é uma das coisas que a gente precisa saber. Outra coisa que nós precisamos saber, que Paulo nunca antes... Boa noite. Lamentavelmente, muito diferente do que vemos hoje por parte de muitos. Infelizmente, né?
Paz, Francisco. Pai, gente, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na introdução da carta aos Romanos, tá? Para quem chegou agora. Um detalhe também importante, Paulo nunca havia estado antes em Roma. Paulo iria pela primeira vez a Roma. Ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade muito grande de estar com os irmãos, e a gente vai ver isso no primeiro capítulo, mas por muitas vezes ele foi impedido. Paulo tinha um desejo muito grande de estar em Roma, porém, quando a gente vê que apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, ele queria pregar o evangelho na Ásia, e ele é impedido pelo Espírito, e depois ele vai ter uma visão de um varão dizendo, passa a Macedônia, e a segunda viagem do apóstolo Paulo, ele vai para Filipo. Eu acho muito lindo o agir de Deus, porque os planos do apóstolo Paulo era um, mas o plano de Deus era outro totalmente diferente dos planos do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo era alguém sensível, a voz do Espírito Santo era alguém sensível à voz de Deus para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E quando o desejo de Paulo é ir para Roma, por diversas vezes ele é impedido, nós conseguimos observar que graças a esse impedimento, graças a essas intervenções, ou melhor dizendo, graças ao agir de Deus na vida do apóstolo Paulo, ele não vai para Roma quando ele quer ir. E é justamente por causa disso que ele escreve essa carta, essa epístola aos Romanos. Certamente, se ele tivesse ido antes, ele não teria escrito essa carta. Nós temos uma das cartas mais bonitas, mais difícil também de interpretação do Novo Testamento, graças a impedimentos que tiveram na vida do apóstolo Paulo. Quando a gente começa a observar na história do cristianismo, o que essa carta ela tem de impacto na vida de muitas pessoas é imensurável, irmãos, é imensurável. A gente vê que essa carta aos Romanos, ela influenciou os maiores teólogos cristãos em toda a história do cristianismo. Desde o ano 57 para cá, essa carta do apóstolo Paulo, ela tem influenciado cristãos, ela tem influenciado teólogos, ela tem influenciado gerações, irmãos. E é lindo saber que ela foi escrita justamente porque a vontade do homem não foi feita. Se Paulo tivesse ido para Roma e tivesse pregado em Roma, ninguém ouviria o seu sermão, mas porque ele não pôde ir, não quando ele quis, mas porque ele não pôde ir no momento em que ele quis, ele teve que escrever a sua carta. Os sermões do apóstolo Paulo na carta aos Romanos tem passado de geração em geração. E quando a gente olha a história do cristianismo, eu marquei aqui três pessoas importantíssimas na história do cristianismo. Lutero dizia que todo cristão deveria saber de cor a carta aos Romanos. Gente, obrigada pelos presentes. Santo Agostinho, um dos pais da fé, um dos pais da igreja, um dos maiores filósofos, ele foi grandemente influenciado por essa carta. Conta a história que ele levava uma vida promíscua, uma vida que não tinha temor nenhum a Deus, servia inclusive outra religião, e a história conta que certa feita ele ouve uma voz que diz, toma e lê. Quando ele ouve essa voz, ele pega a Bíblia e ele abre a Bíblia justamente em Romanos capítulo 13. Agradeço a dona do baú. Dona do baú, obrigada. Quem foi a dona do baú? Foi a Geisa. Deus abençoe. Boa noite, Medeiros.
Como fazer estudo bíblico, Aline? Eita! Qual o estudo? Você tem algum específico que você deseja? Obrigada, dona do baú. Olha só, gente, vamos lá, foco. Romanos 13, 13 e 14. Foi os versículos, Shalom, paz, irmão Rogério. Foram os versículos que Santo Agostinho leu. Está escrito assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Você imagina, irmãos, um homem que tinha uma vida promíscua, que tinha uma vida desregrada, um homem que não tinha temor nenhum ao Senhor. Ele ouve uma voz, ele abre a Bíblia e ele lê justamente Romanos 13, versículo 13 e versículo 14. Boa noite. Nós estamos na introdução da carta aos Romanos, Medeiros. Nós temos também no ano de 1516, um dos mais conhecidos, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era alguém que estudava para ser advogado, pela vontade do seu pai. A vontade do pai de Lutero é que ele fosse um dos maiores advogados. Paz nisso, seja bem-vinda. Conta-se que certo dia ele estava na rua, estava chovendo muito forte, e ele, com medo de morrer, trovões, relâmpagos, e ele com medo da morte, ele faz uma promessa a Santa Ana, se eu não me engano, acho que é Santa Ana, de que se ele não morresse naquela tempestade, ele viraria um monge. E ele não morreu, ele tem que cumprir a sua promessa contra a vontade do pai dele, ele vai servir em um convento. Depois de muito tempo, Lutero, ele estudava muito a Bíblia, muito a palavra. Paz, Miguel, paz, fé e oração, sejam todos bem-vindos, gente. Lutero estudava muito, né? Era alguém que estava estudando para ser advogado. No ano de 516, ele, fazendo uma exposição da carta aos Romanos, ele vai ler o versículo 17 do capítulo 1, que diz que o justo viverá pela fé. E daí vem a reforma protestante. A partir daí tem uma grande reforma, aonde depois disso ele vai lá e pendura as 95 teses na igreja. A história de Lutero eu estudei já faz algum tempo e encaixou certinho aqui. Lutero foi motivado para fugir das indulgências, né, das compras disso e daquilo, e de terreno e pagamento pelos pecados, quando ele faz a exposição da carta aos Romanos. Outro homem também que foi influenciado por esta carta, Pai Santo Alê, seja bem-vindo. Outro homem também que foi influenciadíssimo por essa carta aos Romanos foi um dos maiores avivalistas da história. Os moravianos, inclusive eu já postei um vídeo aqui falando sobre os moravianos. A história dos moravianos é maravilhosa, gente, é linda demais. Em uma das reuniões dos moravianos, em uma das suas reuniões de orações e exposição da Bíblia, eles vão fazer a exposição justamente da carta aos Romanos. E quando, em uma dessas reuniões que eles estão fazendo essa exposição da carta aos Romanos, tem um homem lá que ele se converte ao ouvir a exposição dessa carta.
E esse homem é ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores avivalistas da história do cristianismo, John Wesley. Já gostei da introdução. Eu separei esses três homens importantíssimos na história do cristianismo, que foram influenciados divinamente por essa carta aos Romanos. Muito provavelmente, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não fazia ideia. Muito provavelmente, quando o apóstolo Paulo escrevia essa carta, ele não tinha noção de que essa carta ultrapassaria gerações e gerações, influenciaria e mudaria vidas. Mas o Espírito Santo que o influenciava sabia. Deus, ele sabia e o inspirava a escrever cada verso, cada capítulo, cada trecho. E a gente vê que são três pessoas bastante conhecidas na história do cristianismo, mas quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas já não foram totalmente impactadas pela carta, por ouvir a exposição da carta aos Romanos? É uma carta muito rica, é uma carta de um tratado teológico, doutrinário. Paulo vai tratar a respeito de justificação, ele vai tratar a respeito de salvação, ele vai de fato ensinar o que é o Evangelho. Alguns professores, alguns teólogos consideram essa carta como o Evangelho segundo Paulo. Nós temos os 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a carta aos Hebreus, que é considerada o 5º evangelho, e nós temos a carta aos Romanos, que é considerada o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Então, gente, tudo isso é a carta aos Romanos. Nós vimos agora quando ele escreveu, nós vimos... o tempo que ele escreveu foi no ano de entre 55 e 57. Ele estava saindo da sua 3ª viagem missionária e estava indo para Jerusalém levar algumas ofertas que as igrejas gentílicas haviam se reunido para ajudar os pobres, os necessitados que estavam em Jerusalém. Aí acontece o quê? 5 anos depois do decreto de Cláudio, Cláudio é o imperador de Roma, que expulsou todos os judeus de lá. 5 anos depois, Cláudio morreu. Agora, os judeus podem voltar para Roma. Roma era uma das cidades mais importantes na época. O Império Romano era um dos impérios mais poderosos, se não o mais poderoso da época. Então, os judeus agora eles podem voltar para Roma. O que acontece? Quando eles voltam, os gentios cristãos que haviam ficado em Roma, os judeus tiveram que ir embora. Mas os gentios, os romanos, que eram cristãos, que tinham se convertido, eles ficaram. Então agora quem tomava conta da igreja, quem tomava conta de quem ia pregar, de quem ia ministrar, de quem ia fazer uma oração, das reuniões que eles faziam, eram os gentios. Só que agora os judeus voltaram. E aí começa a ter um conflito, porque os judeus achavam que eles eram escolhidos, que a igreja tinha que estar sob o comando deles, que eles eram os primeiros, que eles eram os favoritos, que eles já estavam justificados, e ficou essa briga entre gentios e judeus em Roma. Esse também é um dos propósitos qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, porque agora os judeus voltaram e tá tendo essa divisão, judeus e gentios. Esse é um dos propósitos. A gente precisa ter tudo isso em mente, gente, quando a gente for, na medida que a gente for expondo a carta aos Hebreus. A gente precisa lembrar sempre disso. A igreja de Roma
ficou só os gentios, cristãos, gentios convertidos. Os romanos saíram, agora os romanos, 5 anos depois, os romanos voltaram. E estava tendo essa rivalidade. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, não foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja em Roma. O apóstolo Paulo não era pastor da igreja de Roma, o apóstolo Paulo não era bispo da igreja de Roma. Quem foi então que fundou a igreja de Roma? Acredita-se que a igreja de Roma, ela deu início em Pentecostes. Quando ali em Atos capítulo 2, Pedro ele prega o seu sermão e mais de 3 mil homens se convertem. Ali a gente vê que tinha pessoas de todo o mundo, de tudo quanto é canto. Eu vou ler. Atos 2, versículo 9. Obrigada, Lê. Eu sabia que ia ler. Eu tô me tornando uma pessoa tão previsível, gente. Vamos lá, Atos 2, versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Todas essas pessoas, todas essas nacionalidades estavam lá no dia de Pentecostes. Sim, está. Ainda bem, não gosto de surpresa. Ai, Pai Sérgio, Pai Ailton, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, Flávio. Paz do Senhor. Não gosto de surpresa, foi boa. Paz, pastor Levi. Bom, então a gente vê que aqui em Atos 2, no dia de Pentecoste, no dia em que foram todos revestidos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, tinha pessoas, judeus, de tudo quanto é canto. Você tem sotaque de Goiás. Tô cá há muitos anos sem ouvir sotaques da região. Eu sou paranaense, mas eu moro em São Paulo desde criança. É uma mistura de crentes, é uma mistura de todo mundo. Tinha um pouquinho ali de cada lugar. Por quê, gente? Porque a festa de Pentecostes era uma festa muito importante. As festas de Jerusalém eram festas muito importantes. E os judeus estavam espalhados por tudo quanto é canto. Então, quando tinha a comemoração dessas festas, eles todos iam para onde? Para Jerusalém. Eles todos iam para a comemoração dessa festa, a Páscoa, ao Pentecostes. Então, é por isso que no dia de Pentecostes tinha tantas pessoas assim, de tudo quanto é lugar, porque eles vinham para Jerusalém por causa das festas. Paranaense com sotaque de mineira que mora em São Paulo. Ali no pé de barro, pé vermelho. Então, acredita-se que a igreja de Roma é fruto do dia de Pentecostes. Eu não queria falar, mas eu vou falar, alguns católicos atribuem o começo da igreja de Roma a Pedro, mas não há biblicamente nem historicamente provas disso. Tanto que Paulo escreve a carta aos Romanos e ele não saúda Pedro, nem na saudação inicial e nem na saudação final. Ele saúda muitas pessoas. A introdução da carta aos Romanos é a maior introdução de todas as cartas do apóstolo Paulo. A despedida também
é a maior. Paz, Heron. A despedida também é a maior despedida. Paulo cita vários nomes, né? Tércio está ali escrevendo para ele, cita vários nomes e não cita o nome de Pedro. Então Pedro não estava em Roma. E além da Bíblia, não há provas também de que Pedro estava em Roma. Então, vamos lá, resumindo, quem foi que fundou a igreja de Roma? Não foi o apóstolo Paulo. Quem foi que fundou a igreja de Roma? Não foi o apóstolo Pedro. Certamente a igreja de Roma era fruto do dia de Pentecostes. Essa é o que é mais plausível que os teólogos mais defendem. O que mais que nós precisamos saber para começar essa carta? Desde a hora que eu fui lá, eu tô tentando fazer um negócio. Olha como é que ficou. Oxi, que contrato é esse? Bora ver. De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Bem-vindo. Eu sabia que tinha sido o Espírito Santo. Eu também, eu não gosto de surpresa. Vamos lá. Hoje tem café, tem. Já bebi um pouco, mas não vou beber mais não. Outra coisa que a gente precisa saber. Um dos propósitos também de Paulo escrever essa carta. Paulo, ele era considerado, as pessoas consideravam o apóstolo Paulo um tanto quanto contraditório. Nem todo mundo botava fé no que o apóstolo Paulo pregava, gente. Hoje em dia tem algumas pessoas que não é muito diferente, né? Mas naquela época também, muitas pessoas consideravam o apóstolo Paulo contraditório. Alguns não queriam crer na pregação do apóstolo Paulo, porque diziam que ele pregava contra a lei. Lá em Atos, vão dizer que ele profanou o templo. Então, o apóstolo Paulo não era uma pessoa muito benquista. Oi Alice, pai, seja bem-vinda. O apóstolo Paulo não era uma pessoa muito benquista, uma pessoa muito querida, não. As pessoas não botavam muito uma fé, não botavam muita fé no apóstolo Paulo. A começar logo após a sua conversão, a começar pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos. Quando Paulo, depois de muito tempo perseguindo a igreja, dando o seu voto de morte, se necessário, contra os que eram do caminho, e de repente ele se converte, de repente ele começa a dizer que ele teve uma visão, que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Nem os próprios apóstolos acreditaram muito no que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eles mandam o apóstolo Paulo embora, eles fecham as portas para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo volta para Tarso, onde ele vai ficar lá cerca de 10 anos, e só depois ele vai dar início ao seu ministério. Quando ele dá início ao seu ministério, muitos também não acreditam. A igreja de Corinto não queria ajudar ele financeiramente em determinado tempo, ele até escreve sobre isso, porque não confiavam nele. Paz, irmão Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Algumas igrejas, o apóstolo Paulo, ele precisa defender o seu apostolado. Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, ele precisou defender o seu apostolado, que realmente ele aprendeu do Senhor, ele foi chamado pelo Senhor. Shalom Smart. Ele precisou defender a sua autoridade como apóstolo, para que as pessoas saibam que ele estava fazendo o que ele estava fazendo, porque o próprio Senhor o havia chamado. Por exemplo, quando ele escreve aos Filipenses, ele não precisa ter essa defesa, porque os filipenses acreditavam no ministério do apóstolo Paulo. Mas, enfim, embora alguns acreditavam, embora alguns levavam em conta, em consideração, muitos tinham o apóstolo Paulo como contraditório, como arruaceiro, como profano, como alguém que pregava contra a lei. Então, tudo isso aí estava girando em torno do apóstolo Paulo. Irmão, eu tinha que ter um psicológico
um psicológico, é assim, diferenciado. O que é isso aqui? Isso aqui? Isso vermelho. É vermelho, né? É vermelho? Uhum. Aline, você entendeu bem a nova aliança. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha que ter um psicológico, gente, diferenciado, porque era muita coisa que ele tinha que lidar. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi tido como louco, ele teve que se fingir de louco uma vez, enfim, é tanta coisa que o apóstolo Paulo passou, e eu acho lindo, 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 o que eu acho maravilhoso na história do ministério do apóstolo Paulo é que nada disso foi suficiente para ele desistir. As suas fraquezas, né, os seus espinhos na carne, as suas dificuldades, o fato das pessoas não darem crédito ao seu ministério, o fato das pessoas não acreditarem que ele realmente havia sido chamado e separado pelo Senhor, enfim. Nada disso fez com que ele parasse. Nada disso fez com que ele desistisse. Nada disso fez com que ele olhasse para trás. Muito pelo contrário, ele escreve, e a gente estudou sobre isso, ele vai escrever dizendo que ele prossegue olhando para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Aline, você está pregando, é estudo, é estudo. Hoje é a introdução da Carta aos Romanos. Paz Wagner, seja bem-vindo. Que mais? Acho que eu falei tudo, né? Que a gente precisa ter em mente. Falei. Agora vamos começar, capítulo 1, versículo 1. Até hoje é assim conosco nesses dias. Vamos lá, gente. Capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu falei, e é 11h10 ainda. Reginaldo, boa noite. Boa noite, Francisco. Meu Deus. Ah, não dá pra ver, não. Depois disso, ela diz, agora vamos começar. Foi introdução, falei contexto histórico. Onde você... Gente, algumas coisas, poucas coisas eu já sabia. Poucas. Eita, Carol. Nossa, que sorte. Poucas coisas. O que eu sabia, por exemplo? Eu sabia de Lutero e sabia disso tudo que Paulo sofreu. O restante de tudo eu tive que estudar. Que sorte, meu Deus. Deixa aqui agora. Cadê Romanos? Sumiu da minha Bíblia. Vamos lá. Olha, tem outra Regina na live. Obrigada, Brenda. Versículo 1, gente. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Boa noite, Lucas Paz. Amém, Brenda. Gente, olha que maravilhoso o que está aqui no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Boa noite, Alexandrino Paz. A palavra aqui, esposa do Lucas, Daniela, seja bem-vinda. A palavra aqui é doulos, que é literalmente escravo. É literalmente escravo. Escravo naquela época era muito comum. Havia muitos escravos em Roma.
Meu Deus. Havia muitos escravos em Roma. Então, quando Paulo, ele diz que ele é servo, que ele é escravo de Jesus Cristo, aqueles que estavam lendo iam compreender exatamente o que ele estava dizendo. Ele era comprado, ele foi comprado, ele está dizendo que ele foi comprado. Ele foi comprado para servir. Ele foi comprado por alguém. E alguém que comprou o apóstolo Paulo não era uma pessoa qualquer. Ele diz que ele era servo. Ele era escravo de Jesus Cristo. O que isso revela? Isso revela humildade, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está revelando aqui humildade, ele está mostrando, revelando a sua humildade de dizer a todos que ele é apenas um servo, de que ele é um escravo, de que ele está ali para servir, de que ele foi chamado para servir, de que ele foi separado, de que ele foi escolhido não para ser melhor, não para ser maior, não para ser mais legal, para ser mais bonito, o apóstolo mais ovacionado, o apóstolo que tinha mais status. Não, ele está dizendo que ele é o servo de Jesus Cristo, alguém que foi chamado para servir. E ele diz, chamado para ser apóstolo. Primeiro ele fala de humildade, agora ele fala de autoridade. Embora Paulo fosse servo, um humilde servo, embora Paulo tivesse plena consciência de que ele foi chamado para servir, ele sabia também do seu ministério. Ele tinha consciência do seu ministério e ele foi chamado para ser apóstolo. Ore por mim. Oro sim, Daniela. Alguém marca o nome dela para mim, por favor? Ele foi chamado para ser apóstolo. Então a gente vê que em um único versículo o apóstolo Paulo ele revela a sua humildade e também a sua autoridade. Separado para o Evangelho de Deus. Gente, é muito rico, é muito rica essa introdução da carta aos Romanos, porque ela é o alicerce, ela é o pilar de todo o restante da carta. Tudo que o apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 1, ele vai ir detalhando, ir ensinando, ir doutrinando a partir dos outros capítulos. Evangelho, boa noite, graça e paz a todos vocês. Amém, Ana. Anotado. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele não diz que o Evangelho é dele. Ele não diz que o Evangelho é dos discípulos e nem dos apóstolos. Ele não diz que o Evangelho é do homem, mas o Evangelho é de Deus. Ele foi separado para pregar, para anunciar o Evangelho, não de homem, não dos discípulos, mas o Evangelho de Deus. Faz graça, atrasada. Ore pela minha esposa. Amém. Manda o nome dela aí que a gente vai anotar. Alguém vai anotar para mim. Sabia que Martinho Lutero morreu, padre? Sabia. Versículo 2. O qual... Li o primeiro capítulo. Olha... O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente, que esse evangelho que ele prega, esse evangelho que ele anuncia, esse evangelho que ele foi separado para anunciar, é o evangelho de Deus, mas que já era anunciado muito tempo antes. Esse evangelho que o apóstolo Paulo agora está escrevendo, está mostrando aos romanos, é o evangelho que já estava sendo anunciado desde os profetas.
no Antigo Testamento. Não há uma ruptura do Antigo Testamento para o Novo. Não há uma quebra do Antigo Testamento para o Novo. O Antigo Testamento há uma promessa. O Antigo Testamento há a profecia e no Novo Testamento há o cumprimento dessas promessas. No Novo Testamento há o cumprimento dessas profecias. Então não há uma ruptura. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquilo que os profetas já pregaram, aquilo que está escrito lá em Isaías 53, aquilo que os profetas já anunciaram, é esse evangelho que foi revelado a mim para que eu vos anuncie. Então a gente percebe que não é do nada, não foi do nada, já havia sendo pregado, e ele vai dizer que esse evangelho já estava sendo pregado desde Abraão, foi pregado a Abraão. Só que ainda não tinha sido revelado na sua plenitude. Eles ainda não conseguiam ter um total conhecimento e entendimento. Isso o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. Foi revelado a ele. Então, esse evangelho de Deus foi pregado, foi anunciado, foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Versículo 3, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Já acabei com a minha água. Todas as denominações são filhotes. Irmã Marcão, a gente não está preocupado com denominação aqui não, tá bom? A gente está pregando o evangelho de Deus, tá bom? É só isso que a gente está preocupado aqui. Eu já acabei com a minha água. Vamos lá, onde eu parei? Versículo 3. Com respeito ao seu filho. Então, o evangelho, o centro do evangelho, não é o apóstolo Paulo. O centro do evangelho não é a igreja tal, a denominação tal. O centro do evangelho é o seu filho, filho de Deus. O apóstolo Paulo diz no versículo 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por que o apóstolo Paulo diz segundo a carne? Porque, irmãos, ele estava... Sempre teve, né? A gente vê tanta coisa hoje, ainda mais com as redes sociais, que é mais fácil, tá mais perto da gente, doutrinas, religiões. A gente vê tanta coisa acerca do que está escrito, mas de maneira distorcida. E isso não é de hoje, isso sempre teve, isso sempre existiu. Desde lá de Abraão, desde lá de quando o povo judeu, o povo hebreu entra em Canaã, a gente sabe que ali tinham povos de várias religiões que serviam a outros deuses, a gente vê isso quando o povo está no Egito. Então sempre teve outras crenças, sempre teve outras religiões, sempre teve outras doutrinas, diferente do evangelho de Deus. Então quando o apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas, não era diferente. Não era diferente. E a doutrina da encarnação, qual é a doutrina da encarnação? De que Jesus Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Isso é a doutrina da encarnação. O que Paulo está pregando aqui no versículo 3 é a doutrina da encarnação. E a gente vê isso em vários outros versículos. Eu acho que eu não vou ler, mas eu anotei aqui, se vocês quiserem anotar aí. Eu vou falar devagar para vocês lerem depois. João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 Timóteo,
capítulo 3, versículo 16. Filipenses, foi a qual eu falei já, Filipenses capítulo 2. E 1 João, 1 João eu vou ler. Eu sempre tenho que ler um, né, pelo menos. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4. Tá chegando um monte de oração aqui na caixinha. Primeira epístola do apóstolo João. Repete, por favor. Todos os versículos? Pai Tiago, seja bem-vindo. Ó, eu vou ler João. Se for, Graça, você me fala aí. Paz, David. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a gente vê que não era só o apóstolo Paulo que pregava a favor da doutrina da encarnação, o apóstolo João também. Eu vou repetir os textos. João, Evangelho de João, capítulo 1, para a Graça anotar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Filipenses, capítulo 2. E 1 João, capítulo 4. Gente, hoje eu bebi água. Havia a doutrina do gnosticismo, por exemplo. Eles não acreditavam que Jesus fosse divino. Por quê? Porque eles acreditam que a matéria é má. Então, se a matéria é má e se Jesus fosse realmente divino, ele não poderia estar em um corpo. Então, eles negavam a doutrina da encarnação. E Paulo está dizendo, olha só, no versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E ele está falando aqui da árvore genealógica de Jesus, ele era descendente de Davi, por isso ele era conhecido também como filho de Davi. Versículo 4, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui também, irmãos, em dois versículos, o apóstolo Paulo está combatendo duas doutrinas. A primeira é de que não havia encarnação. E a segunda é de que havia ressurreição. A primeira doutrina que ele ensina é a doutrina da encarnação no versículo 3. E ele vai, ao decorrer da carta, nós vamos discorrer a respeito disso. No versículo 3, ele fala da doutrina da encarnação. No versículo 4, ele fala da doutrina da ressurreição. E eu também separei alguns versículos tratando a respeito da ressurreição. E eu vou ler esses para vocês. 2 está em Romanos, mas eu vou ler primeiro o que está em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a doutrina da ressurreição. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora vamos para Romanos, capítulo... Gente, por favor, se vocês estiverem com a Bíblia aí, leiam tudo. Que a paz do Senhor. Romanos 6, 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 10, versículo bastante conhecido. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo está falando da doutrina da ressurreição no versículo 4. Uma doutrina que também precisava ser exposta porque muitas pessoas não acreditavam que houvesse ressurreição. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Irmãos, por meio de quem? Por meio de quem nós recebemos a graça? Olha, eu não vou ficar respondendo pergunta agora, tá bom? Não é hora de responder pergunta. Por meio de quem nós recebemos graça? Versículo 5 está escrito que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele. A graça vem por meio dele. Não tem outro meio, não tem outro evangelho que conduz à salvação, senão o evangelho de Deus, senão a graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça é apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. O apóstolo Paulo está falando aqui que foram chamados para a obediência por intermédio de Cristo, recebemos a graça e fomos chamados para a obediência da fé. O que é fé? É confiança, irmãos. É crer, é confiar. Fé é acreditar. Fé é o nosso alicerce, é a nossa base, é o nosso pilar. Mas porque nós temos fé, nós obedecemos. A fé é o nosso pilar e a obediência é fruto da fé. Nós vimos isso inúmeras vezes na carta aos Hebreus. A fé, a obediência é consequência da fé, é fruto da fé. Naturalmente, uma pessoa que realmente tem fé, tem confiança no Senhor, ela tem obediência. Nós fomos chamados para obedecer por meio da fé. Ou seja, nós não obedecemos sem ter fé. Ninguém obedece sem ter fé, irmãos. Quem é que vai obedecer a Deus se não tem fé em Deus? Nós vimos lá os heróis, que está lá em Hebreus capítulo 11. Abraão, Noé, todos aqueles, Isaac, Jacó, todos eles obedeceram pela fé. Todos eles viveram promessas, tiveram promessas por meio da fé. Então eles obedeceram porque eles tinham fé. Porque aqueles que não têm fé não obedecem. Aqueles que não têm fé morrem no Egito. Então se nós temos fé, nós obedecemos. Se nós temos fé, nós fomos chamados para a obediência por fé. A evidência de um cristão é aquele que é a obediência a Deus.
Não creio que faço, mas faço porque creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, é importante a gente lembrar que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, a nossa obediência, o fruto é evidência, irmãos, de alguém que foi salvo, alguém que foi separado, alguém que foi chamado, alguém que foi escolhido. Se você olha para uma pessoa e você vê que ela não obedece a Deus, não obedece os princípios de Deus, ainda que ela diga que tem fé, é meio difícil da gente acreditar. Agora, se você vê uma pessoa que tem temor a Deus, que obedece a Deus, aí é diferente. Ontem perguntaram para mim, como você sabe que você é uma escolhida? Ou como você reconhece um escolhido? E eu lembrei agora do autor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 6 e no capítulo 10. Ele vai dizer que eles eram escolhidos por causa das obras que eles tinham. Mas eles não eram separados por Deus por causa das obras, mas é porque as obras deles eram evidência de que eles foram chamados, de que eles foram separados. Ou seja, nós fomos salvos, nós fomos justificados pela fé, mas a nossa obediência é fruto da nossa fé. Compreendem? Pai Josi, seja bem-vinda. Dirley Ferreira, sou de Roraima. Seja bem-vindo, bem-vindos. Versículo 6. Yes. Versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Entendi tudinho. Chamados para ser de Jesus Cristo. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Irmãos, lembra da nossa introdução, do nosso contexto cultural, do nosso contexto histórico? Esse estudo é com base em alguma revista... Não, esse estudo é só com base na Bíblia. Na Bíblia mesmo, Eliel. Eu tô lendo tudo aqui, ó, o que tá escrito aqui e as minhas anotações aqui no caderno. Tudo isso aqui. Onde eu parei? Vamos lá. Ah, isso aqui, lembrei. Lembra do nosso contexto? Os cristãos de Roma, por um determinado tempo, por um período... Amém, Fernando, Deus abençoe. Por um período de mais ou menos 5 anos, os anos eu pesquisei na internet, mas que Cláudio, o imperador Cláudio, expulsou os judeus, está lá em Atos, capítulo 18. Expulsou os judeus de Roma, eles foram embora. Priscila e Áquila foram 2 desses que foram expulsos de Roma, da Itália. Por 5 anos eles estiveram fora de Roma. Quando eles voltam para Roma, agora quem está ali liderando, quem está ali à frente da igreja, são apenas os gentios, porque os judeus tinham sido expulsos, agora eles voltaram. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, ó, a todos os amados de Deus. Ele não diz assim, ó, aos gentios e nem aos judeus, mas ele diz a todos os amados de Deus. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está unificando o povo, dizendo vocês são um só. Vocês não são mais separados por causa da etnia, vocês não são mais separados por causa da nacionalidade, vocês não são mais separados por causa de cor, de raça, de língua, vocês agora são um só. A todos os amados de Deus. Paz, Daiane, seja bem-vinda. Quem lê ou lê a Bíblia sabe que você está só com base na Bíblia. Paz, Adriano. Boa noite, David.
A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Chamados para quê, irmãos? Para ser santos. Então nós somos chamados, olha para quantas coisas os amados de Deus foram chamados. Para obedecer por meio da fé, para anunciar o evangelho de Deus, não o evangelho do homem, não o evangelho segundo as nossas interpretações, mas o evangelho de Deus. E nós fomos chamados para sermos santos. Nós fomos chamados para sermos santos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele escreve aos que foram... e ele vai dizer que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensível antes da fundação do mundo. Aline, vou ter que dar uma saída. Amém, Smart, Deus abençoe. Tá muito bom, tá sendo muito bem explicado esse estudo. Então, nós fomos chamados para ser santos, e embora nós fomos chamados para ser santos, nós somos santos, mas nós estamos também passando pelo processo de santificação, e que nós vimos também na carta aos Hebreus. Então, tá bom. Para ser santos, graça e vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, Eliel. Amanhã, se der, você volta. Tá bom? Eu já estou encerrando também. Eu vou parar no versículo 7. Amanhã a gente vai dar continuidade. Boa noite. Então, gente, é isso por hoje. Por hoje é isso, pessoal. Nós temos um contexto histórico. Nós sabemos que Paulo estava viajando. Nós sabemos que Paulo estava viajando para Jerusalém para levar uma quantia, uma oferta aos necessitados de Jerusalém, e o propósito do apóstolo Paulo era ir para Roma assim que ele saísse de Jerusalém. E isso vai acontecer. Paulo vai para Roma, porém não da maneira que ele planejou. E isso tudo a gente vai ver nos próximos episódios. Dá muita raiva quando isso acontece. Oi? Dá muita raiva quando isso acontece. A Carol falou que dá muita raiva quando isso acontece. Eu tô lá vendo o vídeo. Hoje eu tava vendo um vídeo lá. Aí falou que apareceu o filho do cara e apareceu lá no final. Continua. Gente, eu acredito que essa carta aos Romanos ela vai ser um pouquinho até exaustiva. Porque são 16 capítulos. Vai demorar. A carta aos Hebreus foram 13 e a gente levou aí cerca de 2 meses. Então, provavelmente, a carta aos Romanos não vai ser muito diferente. Então, a Carol tá engrossando a voz. Então, a Carol tá ficando aborrecente e a voz tá ficando grossa. Oxi. Boa noite, Adelmo. Então, gente, a gente precisa ter paciência, foco, porque, embora seja um pouco exaustivo, eu não tenho dúvida de que será maravilhoso como foram as outras cartas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu vou tentar começar sempre mais cedo, tá bom? Eu tava começando às 11 horas a ministração, mas eu vou tentar começar mais cedo. Umas 10h30 por aí. A live começa às 10. A ministração vai começar mais cedo. Se for até meia-noite, amém. Se acabar antes, amém também. Deus abençoe você. Voltem amanhã.
Tá bom? Sem falta. Amanhã, a partir das 22 horas. Deixa eu anotar aqui onde a gente parou. Paramos no versículo 7. Jairon. O que você faria primeiro se ganhasse na loteria? O que você faria primeiro se ganhar? Eu nem jogo na loteria, sem chance. Amanhã é daqui 18 minutos. Vai orar. Vou orar sim. Alguém quer vir orar? Começamos, Romanos. Começamos, Alisson. Acabamos de acabar. Depois vê no YouTube. Eu vou postar no YouTube e você vê lá. Você não pode perder para você conseguir acompanhar todo o restante. É muito importante essa introdução. Cochilei aqui, perdi a hora. Eu vou postar, até amanhã eu posto lá no... Provavelmente amanhã só. Eu posto lá no YouTube e você vê lá, tá bom? Vamos orar, senão a gente vai ficar conversando. Eu estou suando. Pisei no formigueiro na obra, lembrei de você. Ai, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, meu Pai, para dividirmos tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor já tem, meu Pai, repartido sobre a tua igreja. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por nos instruir. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por tantas maravilhosas lições, meu Pai, que está escrito na tua palavra. Eu creio que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é apta. Eu creio que ela não volta vazia. Eu creio, meu Pai, que cada dia mais nós estamos sendo aperfeiçoados, meu Pai, pelo poder da tua palavra, do teu Santo Espírito. Continua falando, Senhor Deus, a cada coração. Continua falando com cada um, meu Pai. Que nós possamos meditar na tua palavra dia e noite. Que nós possamos viver a tua palavra, não só que a tua palavra não esteja só nos nossos lábios, mas que a tua palavra também esteja nas nossas atitudes, no nosso agir, no nosso dia a dia. Com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente com o Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero aproveitar a oportunidade da oração e apresentar nas tuas mãos, Senhor, aquelas pessoas que nos pediram oração, cada nome, Senhor Deus, que tem sido apresentado, os nomes que foram anotados, meu Pai. Todos eles, meu Pai, eu entrego em tuas mãos, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha entrar com providência, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na área da saúde, seja na área material, seja na área matrimonial, seja principalmente, meu Pai, na área espiritual, seja qual for a área, meu Pai, eu sei que não existe nada, absolutamente nada impossível para ti, Senhor. Eu apresento nas tuas mãos os meus irmãos que aqui estão, meu Pai, que passaram por aqui hoje, que têm cooperado, que têm ajudado, Senhor Deus. Toma cada um nas tuas mãos, meus moderadores, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meu Pai. Que todos eles, meu Pai, possam ser cada vez mais revestidos pelo teu poder, pela tua força, pelo teu Espírito. Que nós possamos todos juntos, meu Pai, a cada dia crescermos na graça, no conhecimento e também no amor. E o teu nome, ele vai continuar sendo glorificado desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meu povo e minha pova, vasos e vasos. Deus abençoe vocês. Amanhã, a partir das 10 horas, nós estaremos aqui. Eita, não sou bem. Amém. Obrigada pelos presentes.
senhor Fábio Cabel. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, meu povo. Paz, Alex. Peraí que eu tô só vendo um negócio aqui. Eu que agradeço, irmã. Peraí, como é que eu faço? Ah, não, não é aqui. Peraí, gente, que eu tô fuçando no negócio aqui na configuração. Eu não tô vendo a rolagem. Presente, comentar, baú, configurações, introdução, configurações. Achei. Ah, não dá. Depois eu arrumo. Tá bom, Ju. Boa, abençoada noite. Amo vocês. Amo tudinho. Agora eu vou. Fiquem com Deus, bom descanso. Levita Ciel Lopes, passando para desejar ótima noite a todos. Amém. Aline Lamar, gente, eu vou postar a live de hoje lá amanhã, tá bom? Para quem quer acompanhar a exposição Romanos, precisa ter em mente a introdução. Tchau. A polícia chegou. Aline Formiga.